Então, uma boa tarde para você. Que pena que os outros colegas não compareceram, né? E quem sabe ainda vão aparecer, né? Mas por hora, então, somos nós duas e vamos lá, então, fazendo a nossa aula. Vamos lá, aqui está a figura da Terra, mas e por dentro da Terra? Como que ela é? Vamos recordar isso aí, né? Então, com essa imagem, olha só. Eu vou passar o cursor e você acompanha. Essa parte aqui por fora, né? Lembra como é que ela se chama? Essa é a crosta terrestre, a parte mais de fora, né? Então, ó, a outra metadinha tá de cá. Então, nós vamos caminhar de fora para dentro, até chegar no centro da Terra. Abaixo da crosta, que é essa parte sólida onde a gente mora, né? Ou a parte de terra que fica também formando os fundos dos mares, dos oceanos, dos rios, lagos, represas e assim por diante, também essa parte é chamada crosta. Logo abaixo da crosta vem o manto superior, que aqui está representado de preto. Mais adiante, tem o manto inferior. Esse manto inferior, ele é bem assim, mais líquido. Ele é bem pastoso, bem mole e bem quente. Essa parte aqui ainda é um pouquinho mais rochosa, mas quando acontece qualquer uma falha nas camadas aqui que a gente chama desses grandes blocos que tem aqui, né? Que são as placas tectônicas, quando elas se movimentam, corre o risco, então, de parte desse líquido aqui extravasar, sair para fora, que é o caso dos vulcões. Mais para o centro, representado de amarelinho, está o núcleo externo. Núcleo externo também é líquido e muitíssimo quente, né? Uns 5.000 graus, mais ou menos. E por fim, de branco, aqui no centro, está o núcleo inferior, né? O mais do centro da Terra. Essa parte do núcleo, ela é sólida, é a mais quente de todas, mas é sólida, por quê? Porque tem aqui uma grande pressão, né? Uma forte pressão sobre essa parte, que fica no centro, por isso obriga ela a se manter sólida. Ela é praticamente toda de ferro e níquel, tá? E então ela é sólida. Núcleo interno é sólido. Núcleo externo é líquido. Manto interno é bem mais líquido, bem pastoso mole. Mais por fora, manto superior, ele é uma parte um pouco mais mole do que a crosta, claro, mas ainda não chega a ser toda líquida. Ela fica bem mais mole, mais pastosa. Sendo maleável, ou seja, que as placas tectônicas que estão na parte superior aqui, né, que é da crosta, onde são as placas tectônicas, elas conseguem se movimentar sobre essa estrutura aqui do manto superior. Então, essas são as camadas da Terra. Deixa só eu ver se tem mais algum recado aqui. O telefone está chamando. Não, nenhum aluno entrou em contato novamente. Bom, atmosfera. A atmosfera fica por fora, né? Acima da superfície da Terra, né? Subindo para o espaço. Essa atmosfera, né? É um espaço preenchido principalmente por vários gases e ela é dividida em 5 camadas diferentes. Vou mostrar aqui, ó. A camada mais pertinho da Terra se chama troposfera. É onde acontecem os raios, trovões, as nuvens, a chuva, esses balões que voam por aí. A maior parte dos aviões passeiam nesse espaço. É a parte mais próxima da superfície da Terra. Logo acima vem a chamada estratosfera, né? É a camada onde é rica em ozônio. Ozônio é aquele gás que nos protege da radiação solar, filtra os raios solar, evitando que
eles causem danos à nossa pele, deixa ele mais fraco, chegar a uma quantidade menor aqui na Terra, certo? E assim causando menos danos à nossa saúde. Logo mais acima, a terceira camada é a mesosfera. Mesosfera é onde acontece, então, a chamada aurora boreal, né? Aquela situação de um céu colorido, iluminado, bonito, que acontece mais próximo aos polos, Polo Sul e Polo Norte. E é também a camada da atmosfera que é a mais fria de todas. É também um lugar, como você pode ver aqui nesses desenhos, ó, o lugar de atrito maior dos meteoros com a atmosfera. Aqui acontece um atrito maior e incendeia, né? Pega fogo, queima esses meteoros. E o que acontece? Muitas vezes a maioria das vezes eles se desfazem por aqui devido a esse choque com a atmosfera, entra em combustão, se desfaz em pequenas partículas. Porém, muitas vezes eles ainda conseguem passar por aqui e atingir a Terra. Atingindo a Terra pode causar alguns danos, alguns acidentes, mas assim, não são tão frequentes quedas em terra firme, já que de terra firme nós temos apenas 1/4 de toda a superfície da Terra, o restante é coberto de água. Então, muitas e muitas vezes esses meteoros acabam caindo na água e não em terra firme. Mas acontece ainda de cair em terra firme. Quando isso acontece, pode causar alguns acidentes. Quarta camada, termosfera. Aqui já vai se aquecendo, né? Já vai ficando mais quente essa camada. É onde acontece, então, a presença desses equipamentos de transmissão, né? De ondas de rádio, de televisão e assim por diante. Esses satélites ficam nessa altura aqui. E outros tipos de satélites, né, e foguete espacial e assim por diante, fica nessa última camada que é a exosfera. Tá? Então, são essas 5 camadas. Qual mais perto de nós? Troposfera. Qual é dos gases de ozônio? É a segunda, a estratosfera. Acho que isso é o básico que você precisava saber no momento desse assunto. Das estruturas da Terra, né? Nós vamos falar agora um pouquinho mais de cada uma delas. Tá? Você quer ler, Camille? Lê um pouquinho aí, para não ficar falando sozinha. Sim. Estruturas da Terra. As estruturas internas da Terra, isto é, toda a composição do planeta formada pela superfície. E tudo que abaixo dela se encontra é formada por várias formas, temperaturas, aspectos e composições químicas. Para um melhor entendimento sobre como está estruturado o planeta, elaborou-se uma classificação que deu origem ao que hoje compreendemos por camadas da Terra. Ao todo, o planeta apresenta 3 principais camadas e 2 descontinuidades. São as estruturas encontradas entre uma camada e outra. Isso, então as descontinuidades são, digamos assim, 2 estruturas que fazem a divisão entre crosta e manto, e depois entre manto e núcleo. Nós vamos ver cada uma delas, então, como que elas são. Deixa só eu entrar em contato aqui com a mãe da Júlia. Deixe-me ver se ela vai me atender aqui. A Roberta me mandou. Boa tarde, senhora. Sou a professora Zélia, professora de ciências de sua filha Júlia. Ela tem aula de recuperação de ciências nesse exato momento. Ela já perdeu 40 minutos de aula. Eu estou aguardando ela no Teams.
o link está no GR8. Por favor, coloque ela na aula quanto antes. Vamos ver no que acontece agora, né, Camille? Todas as 3 agora já foram notificadas. Bom, então, mais uma vez, aqui aparece, né, as camadas, né, e aqui a gente vê um pouco mais de detalhe. A gente vê crosta oceânica, que é onde é coberta por água, e vê também crosta continental, que é onde é terra firme. E aí estão os espaços, tudo demarcado, os nomes. A atmosfera, a parte gasosa que envolve a terra, a crosta, que é essa camadinha de terra firme onde a gente mora, manto superior, colorido de laranja mais escuro, depois o manto inferior, nesse amarelo, núcleo externo, de novo esse laranja mais aí por fora, e um amarelo mais clarinho, esbranquiçado, no centro, que é o núcleo interno. Aqui nós podemos ver que a crosta terrestre, ela não é lisa, uniforme, da mesma espessura, né? Tem lugar que tem montanhas, tem lugar que é mais profunda, porque tem tipo uma depressão, os espaços onde tem os rios, onde tem os oceanos e assim por diante, então ela não é da mesma espessura. Uns lugares ela é mais fina, outros lugares ela é mais grossa, tem ondulações. Se a gente olhar, né, a gente está passeando, viajando por aí, a gente vê montanhas, vê uns lugares mais baixos, outros mais altos e assim por diante. Então, a gente, só olhando mesmo, sem nenhum equipamento, a gente já percebe que a crosta terrestre, ela não é da mesma espessura, ela tem ondulações, ela tem alterações nesse espaço. Uns lugares ela vai se tornar mais grossa, outros mais fininha. Aqui mostra isso, ó. Embaixo do oceano, né, na crosta oceânica, ela tá mais fininha. Fora do oceano, ela aparece um pouco mais grossa, que é a parte continental, né? A primeira camada da Terra, descendo, né, da superfície para o centro, é essa crosta terrestre. Como eu já falei, ela é variável, né? Ela pode ir de 20 a 100 quilômetros de espessura. Você imagina 100 quilômetros descendo terra adentro, né? E elas vão diminuindo. Dentro da parte oceânica, tem lugar que ela se torna bem fininha, até uns 5, 10 quilômetros acontece de ser, né? Isso porque afina muito nesse meio aí. O manto, como que ele é? Olha, o manto aparece aqui agora, então, em 2 colorações, o rosa e esse laranja avermelhado, quase marrom. E no meio tem aí, né, entre a crosta e o manto, está representado de branquinho, tem a descontinuidade de Monhorovicz, tá? Isso aí é uma descontinuidade, uma pequena estrutura que faz a diferença entre a crosta e o manto. Depois, mais para baixo, representado por esse amarelo brilhante aí, entre o laranja escuro e o laranja mais claro, tem outra descontinuidade, que é a de Gutenberg. Essa descontinuidade separa, então, a parte que é do manto e a parte que é do núcleo interno. E esse manto, ele é bem extenso, ele vai muito longe, muito profundo. Ele vai mais ou menos 2.900 quilômetros de profundidade. Então, você vê que isso aí é bem longo, muito profundo. E chega a uns 2.000 graus de temperatura. Então, quando está mais para dentro aí, ó, no manto inferior, a terra já se torna líquida, né? As rochas, pelo calor, também já estão mais líquidas. Tá de pastoso a líquido. E numa temperatura altíssima, né? As pedras já vão se fundindo com tudo isso, com essa temperatura. E essa parte líquida, então, é chamado de magma.
Quando sai num vulcão, sai para fora da crosta terrestre, a gente chama isso de lava. Mas enquanto está aí dentro, a gente chama de magma. Por isso, quando ele sai e seca, a gente chama isso de rocha magmática. Magmática porque é formado pelo magma que anteriormente estava líquido lá dentro da Terra, lá dentro do manto. A litosfera, vou deixar você ler de novo para não ficar falando. Litosfera. A crosta terrestre é a porção do manto que fica logo abaixo dela. Forma uma camada de rocha sólida chamada litosfera, que significa esfera de pedra. A partir da superfície terrestre, sua profundidade varia 100 a 350 quilômetros. É a litosfera que se encontra as reservas minerais de gases de petróleo. A litosfera não é contínua. Ela é formada pelas camadas placas tectônicas. Isso, então olha no mapinha. O mapinha está dividido por linhas azuis escuras, um azul mais forte aqui. Cada pedacinho desse é uma placa tectônica, certo? Então, a litosfera não é uma peça só recobrindo a Terra inteira. Ela é dividida em pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, e se encaixa perfeitamente um no outro. Essas placas são as chamadas placas tectônicas e elas podem se movimentar, ir aos poucos se deslizando em cima desse magma quente, tá? Que está mais mole, mais líquido. E por isso acontece, né, alguns movimentos que causam alguns fenômenos, os vulcões, os terremotos, né? Os tremores de terra, né, que são os terremotos. Isso acontece devido a esses movimentos aí. Ou ainda, pode fazer modificações no relevo, né? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? Um pouco daquelas montanhas que fica lá junto do Everest, né? Isso aí são formados pelos movimentos das placas tectônicas, que uma vai entrando embaixo da outra e levantando ela. Imagina que isso é gigantesco. Gigantesco, capaz de formar montanhas. É de hoje para amanhã que surge uma montanha? Não. É aos milhares de anos de movimentação que vai surgindo, então, essas montanhas, tá? Mas é assim, então, a litosfera, ela é uma porção da crosta, mais uma porção do manto, né, que juntas formam, então, essa esfera de pedra, por assim dizer. Só que é uma esfera descontinuada, ela tem pedaços, ela se quebra, né? É partida em alguns pedaços. É nesse espaço também que a gente chama de litosfera que está presente todos os minerais, né? Todas essas riquezas de minerais estão nessa camada, é aí que elas são exploradas. Petróleo, gases, carvão, e outros minerais, pedras preciosas, ferro, níquel e tudo mais, alumínio, né? Tá tudo aqui nessa estrutura. O núcleo está aí representado, né, de um amarelo mais claro para o centro do desenho, né? É a terceira e última das camadas da Terra, e ela é formada principalmente de níquel e ferro, que eu já tinha falado. A temperatura aí, 5.000 graus. Santo Deus, só de chegar perto derrete a gente, né? E ele é dividido também em dois, núcleo interno e núcleo externo, certo? E o interno, mais do meio, ele é sólido e o mais de fora é líquido. Não se esqueça disso. Antes de falar de movimentos da Terra, eu só gostaria de lembrar que se eu juntar a parte da hidrosfera é o conjunto dos espaços com água da Terra, seja de rio, de lago, de represa, da água subterrânea, da água dos mares, dos oceanos, isso aí compõe a hidrosfera. Se eu falar da litosfera, é a parte sólida da Terra,
e atmosfera, eu juntar tudo isso, eu posso formar um espaço, um conjunto onde vivem, né, todo tipo de seres vivos, né, e esse espaço, então, a gente chama de biosfera. Tem que ter uma harmonia entre essas três coisas: litosfera, parte de terra firme, hidrosfera, parte de água, e atmosfera, a parte gasosa. Esse conjunto dos três em harmonia forma o que a gente chama, então, de biosfera, que é todo espaço compatível com vida, onde pode ter vida. Movimentos da Terra. A Terra tem vários tipos de movimento, mas os principais, os mais importantes, são os movimentos de rotação e translação. Rotação: a Terra gira em torno dela mesmo, né, igual um peão movimentando no chão, girando em torno dele mesmo, né, num eixo imaginário. Está traçado aí, né, um pontilhado desse eixo. Esse eixo não existe. Eu vou lá vou pôr a minha mão lá no eixo da Terra, vou lá no Polo Norte, vou achar o pontinho do centro lá. Não, ele não existe assim. Ele é um eixo imaginário, porque a Terra gira sempre meio inclinada, ela é meio achatada no rumo dos polos, né? Ela é esférica, por assim dizer, mas um pouquinho achatada nos polos. E ela gira sempre com essa inclinação, bem, praticamente sem mudanças de inclinação. Acontece mudança? Acontece, mas muito pouquinho. Ela é mais firme nessa mesma inclinação. E ela girando em torno de si, ela gasta 24 horas para fazer isso. Então, enquanto ela está fazendo esse movimento de rotação, ela está produzindo para nós o dia e a noite, né? Para ela dar uma volta inteirinha, gasta então 24 horas. O lado que está virado para o Sol fica iluminado, é dia. Enquanto ela vai girando, girando, virou para o outro lado, pronto, aí já é noite. No movimento embaixo aí da translação, a Terra faz esse movimento ao redor do Sol, aí gasta muito mais tempo, gasta 365 dias, né? Um ano inteirinho para fazer isso. Nesta inclinação, nesses movimentos, ela vai gerar também algumas alterações na temperatura nos vários lugares na Terra, que é onde produz, então, as 4 estações. Uma mais fria, uma dos frutos, depois... Vamos seguir na sequência. No comecinho do ano, nós temos o verão, mais quente, mais chuvoso. Depois nós temos o outono, né, que chega o tempo lá das colheitas, nas regiões onde é mais intenso a marcação das 4 estações, é o período que as árvores vão perdendo as folhas também. E aí entra no inverno, período de frio. Passou o frio, vem a primavera, né? Período em que as plantas vão revigorar novamente, novas folhas, as flores, desenvolver os frutos no verão para depois ser colhido no outono. E assim segue. Essas estações marcam os ciclos também na agricultura. Eles são muito importantes. Aqui vai falar justamente desses movimentos que eu já comentei agora, não vou ficar demorando muito, que depois nós temos as atividades por fazer. Aqui mostra os movimentos. Aqui, ó, onde eu estou mostrando esse movimento, as setinhas, isso é rotação ou é translação? Rotação. Muito bem. E se essa Terra tivesse assim, andando assim, ao redor do Sol, seria o quê? Translação. Parabéns, Camille, muito bem. Olha, aqui mostra de novo, no eixinho, a Terra girando em torno dela mesmo. Aí é rotação. Ela passeando ao redor do Sol, translação. Aí aqui mostra as duas coisas bem definidas. A Terra inclinada, fazendo a rotação e continuando o caminho, né, elíptico ao redor do Sol, que é a translação. E é justamente por causa disso que vai acontecer, então, a formação das 4 estações, que está bem definida em outro aqui, ó. Aqui eu vou mostrar para você as 4
As 4 estações. Veja bem, o Sol está aqui. A Terra vai seguir girando nesse sentido aqui, ó, no sentido das setas. Note que o lado que vai ficando virado para o Sol vai ser dia. A hora que virou, a Terra continua girando assim. Girou, aí virou noite, depois dia, noite, dia, até os 365 dias do ano. Então, em março, ó, em março tem aqui, né, o início para nós, início do outono, nós quem? Nós que moramos na parte de baixo aqui da Terra, ó, abaixo da linha do Equador, onde a gente chama de hemisfério sul. Acima da linha do Equador, essa parte de cima aqui, nós chamamos de hemisfério norte, tá? Então, para nós aqui do sul, hemisfério sul, começa então em março o outono. E aí, então, segue dando a voltinha. Quando chega aqui no mês de junho, em junho, então, o que que vai acontecer? Vai começar para nós o inverno. Hemisfério sul começa inverno. E olha só a relação entre hemisfério sul e norte. Enquanto para nós no sul é outono, no norte é primavera. Depois aqui, enquanto para nós do sul é inverno, no norte é verão, a parte do tempo mais quente. Para nós é a parte mais fria, o que nós estamos vivendo esses dias agora. Então, um clima bem agradável nos últimos dias, né? Seguindo mais adiante, ó, em setembro. Em setembro, muda de estação novamente. É combinando com a de março, ó. Se em março nós tínhamos outono, agora em setembro nós vamos ter primavera. Enquanto que no norte, em março, entrava na primavera, nós no outono. Agora o outono é do hemisfério norte. É trocado, tá? Hemisfério sul e hemisfério norte. Então, se aqui embaixo está tendo o outono, em cima, primavera, e vice-versa. Com relação a verão e inverno. Agora nós chegamos aqui, em dezembro. Em dezembro, para nós, aqui na parte sul, tá pegando mais sol. Então, para nós vai ser verão. Lá no norte vai ser inverno. Prova disso, para você não esquecer, lembra, as figurinhas de Papai Noel, é na praia ou é no meio da neve? Na neve. Na neve, porque essa historinha de Papai Noel surgiu no hemisfério norte. Hemisfério norte é tempo de frio, fim do ano é tempo de frio. Por isso, Papai Noel está sempre cercado de neve, lugares muito frios, tá bom? Para nós aqui não combina aquele Papai Noel vestido daquele jeito, né? Porque a nossa realidade de dezembro é uma realidade de calor. Parece que as coisas não batem muito bem, né? Não combinam muito bem, mas é por isso, é porque a história de Papai Noel começou no hemisfério norte, onde é lugar frio. Seguindo aqui. Bom, o que seria equinócio?